Bom dia, meninas, mais uma vez. Bem, como nós estamos falando, nós queremos falar um pouco de santidade, né? Alguma coisa que tem que estar em nossas vidas, porque nós estamos nos últimos tempos. Então, eu quero ler um texto da palavra de Deus que Hernandes Dias Lopes fala que Romanos é considerado cordilheira dos anjos. E o capítulo 8, que eu vou ler uma parte, ele considera como o pico do Everest. Quer dizer, algo assim extraordinário que a gente consiga enxergar aqui na Terra, né? Mas a profundidade desse texto é algo assim tremendo. E eu amo a palavra de Deus, eu me alimento, como eu falo sempre, eu não tenho medo de errar. Quando eu digo que desde o dia 10 de fevereiro de 1999, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu me alimento da palavra todos os dias. Todos os dias, até os dias em que eu fiquei doente, que eu fiquei internada, aquelas 12 horas que eu tive um apagão, mas eu tinha lido de manhã, depois no outro dia eu falei, não, eu amo a palavra de Deus assim, queima o meu coração. Vejam lá então, Romanos capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus, seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo alcança nesse texto um pensamento cristão e uma explicação de como nós podemos viver uma vida de santidade. E eu quero dizer para vocês alguma coisa assim, eu achei até
meio estranho, mas muita gente pede para vencer, muita gente quer vencer, muita gente luta para vencer e não consegue, né? Mas eu quero dizer hoje, nessa manhã, que nós que somos filhos, nós somos mais que vencedores. Muita gente quer tentar chegar no final e ver o seu resplendor, mas não consegue. Por quê? Porque não está em Cristo. Mas se você está em Cristo, você não é vencedor, você é mais que vencedor. Ele já ganhou tudo para nós na cruz do Calvário. Eu lembro, meu pai, eu sei que mulher não gosta de futebol, não sei, tem algumas mulheres até que gostam, né? Tem umas ali que já levantando a mão que gostam. Eu não gosto muito do futebol normalmente, mas a Copa do Mundo eu amo. E eu participo, lembro até da Copa de 70, cantava aquelas músicas. Mas eu lembro meu pai contando sempre para a gente sobre a Copa do Mundo que o Brasil sediou em 1950. Eu não era nem nascida, né? Acho que a maioria das pessoas aqui, não. Mas o meu pai contava que foi maravilhoso. E eu até anotei algumas coisas, porque depois eu fui até procurar, porque o Maracanã foi lançado, foi a inauguração nessa época. E aí o Brasil estava naquela expectativa, ele era campeão, já de carteirinha. Ele faz o primeiro jogo com mais de centenas de pessoas assistindo. Ele faz contra o México 4-0. Depois ele vai para São Paulo, Brasil e Suíça, empata 2-2. Fica classificado para a segunda fase, ganha da Iugoslávia 2-0. E na segunda fase, com um grande fenômeno, ele goleia a Espanha 6-1. E depois a Suécia 7-1. Engraçado que meu pai contava isso de cor. Ele contava, eu lembrava, sabe? E eu depois vi também que o Hernandes Dias Lopes também faz esse tipo de... Eu gosto muito de ouvir Hernandes Dias Lopes. Quando eu ouvi ele contando isso, eu lembrei do meu pai contando. E aí vai para a final o Brasil precisando só de um empate. Ele entra no primeiro tempo e marca o primeiro gol. Chegaram para o segundo tempo já com a faixa de campeão no coração. O Brasil todo já gritando vitória, certa. Mas no segundo tempo, o Uruguai faz um gol, empata. Bom, mas até aí tudo bem, ele ia ganhar com empate. Mas no finalzinho do segundo tempo, o Uruguai marca 2-0. Aquele terrível dia fatídico, 16 de julho de 1950, ficou na história deprimente da saga brasileira de futebol. E o Brasil perde. Mas nós, que somos filhos e que precisamos de pelo menos uma coisa. Eles precisavam só de um empate. Nós precisamos de uma coisa: conhecer a esse Deus maravilhoso que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz por nós, crer nele, confessar com os seus lábios e ter toda essa provisão que Paulo fala nesse texto. Então, rapidamente, né, porque a gente não tem muito tempo, mas se você depois puder esmiuçar e olhar esse texto com muito carinho, nós temos uma segurança de vitória por 3 motivos aqui que eu quero ressaltar. Primeiro, porque Deus, Ele está com a gente, Ele tem uma solidariedade conosco, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó, mas Ele sabe que nós somos fracos, mas Ele nos deu o Espírito Santo para morar em nós. Então, em nós e conosco Ele faz todas as coisas. Se você for ver nas livrarias, tem muito livro de autoajuda. Mas eu quero dizer que a Bíblia mostra que nós temos uma ajuda do alto. É a ajuda do alto. Ele está dentro de nós para usar a nossa vida para fazer algo que Ele não deu para anjos, Ele deu para nós. E nós mulheres somos especiais. Nós somos a coroa, sabe a cereja? Depois de tudo estar pronto, Ele pôs Adão para dormir, para ficar quietinho, para não dar opinião. E fez de algo tão de barro, né? Ele pegou já uma coisa burilada e fez a nós, completamente maravilhosas. Nós somos especiais. E aí,
Você precisa usar essa especialidade que Deus colocou na sua vida. Nós somos ajudadora, nós temos sensibilidade, mas nós temos força. E além de tudo, quando nós estamos em Jesus, a força é maior ainda, porque o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, esse gemido inexprimível, é que Ele conhece todas as línguas do céu, dos anjos. E no Salmo 56, Ele conhece até a nossa lágrima. Ele escreve o que significa a nossa lágrima, e coloca em odres, e transforma em bênção. Olha que maravilha, esse é o Deus que está conosco. Por isso eu digo, a solidariedade de Deus conosco, para ajudar na nossa fraqueza física, moral, espiritual. Nós não fazemos aquilo que o Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu devia fazer eu não estou fazendo, mas aquilo de ruim eu acabo fazendo, porque é o pecado. Tudo isso ele fala, mas o Espírito Santo está em nós, Ele assiste na nossa fraqueza. Por que nós podemos ter segurança na vitória? Segunda coisa, o carinho e o cuidado de Deus. Você sabe que Ele coloca simplesmente só 2 intercessores. O primeiro, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é a terceira pessoa da Trindade. Mas ele ainda fala ali que Jesus está à destra. Então, da Trindade tem 2 pontos bem fortes, né? E as orações que o Espírito Santo faz, não é igual a nossa, que nós não sabemos orar como convém. Todas as orações que o Espírito manda para Deus já estão arrumadinhas, estão lá em taças. Vai ser derramado aquele grande dia, vai ser respondido todas as nossas orações. As orações feitas segundo a vontade de Deus. E eu acho que, por exemplo, às vezes eu pego aqueles meus papéis que eu fico escrevendo, orando para algumas pessoas que me pedem, porque se a pessoa me pedir eu não orar na hora, eu escrevo, porque se eu esquecer, eu não quero ficar com dívida de falar, eu vou orar e esquecer, né? Então eu escrevo. Sabe, às vezes eu oro, estou pedindo uma pedra, pensando que eu estou pedindo um pão. Ou às vezes eu estou pedindo um escorpião, achando que eu estou pedindo um ovo. Parafraseando aquilo que Jesus falou, que a gente não sabe pedir mesmo. Mas quando nós pedimos, Deus não dá aquilo que a gente pede, não. Ele dá aquilo que Ele sabe que a gente precisa. E aí, a terceira coisa é que nós temos uma sabedoria de Deus conduzindo, porque Ele diz assim: sabemos, quem sabe? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa palavra sabemos, ela vem de um termo matemático, é um termo exato, não é uma linguagem hipotética para a gente. Eu acho que pode ser, não. É sabemos, é a certeza, isso daí é um fato, tá? Você não tem que achar. Mas todas as coisas cooperam para o bem? Sim, todas as coisas cooperam para o bem. Não é que todas as coisas cooperam, que são boas, mas todas as coisas, mesmo as más que acontecem em nossa vida, são boas, porque Ele resolve depois lá no final. Haja visto, por exemplo, José. Ele ficou preso 13 anos, era novinho. O melhor da vida dele, ele ficou ali, mas Ele mesmo disse: não foram vocês que fizeram tudo isso, não. Foi Deus que arrumou toda a casa para que eu pudesse salvar. Jó, a gente sabe que Jó sofreu muito, né? E sabe o que Deus fala para nós? Aceita o que você está passando. Porque Jó não sabe, sabe quantas vezes ele perguntou: por que, Deus, eu estou passando por isso? 16 vezes. E 34 vezes ele fez um monte de queixas. Só que nós sabemos por que ele fez isso, né? Porque foi o diabo que foi lá cutucar Deus. E aí Deus falou: vai lá, cutuca nele. Mas não mata, hein? Porque o diabo é um pitbull numa coleira. Deus dá uma cordinha, ele pensa... Mas quem está segurando aqui é Deus. Ele não vai te atacar além do que Deus permitir. Por quê? Porque Ele não nos dá algo que não possamos enfrentar. Quando a gente está enfrentando alguma coisa, é horrível,
É horrível quando a gente está passando por coisas que parece que não passa o tempo. Mas depois nós sabemos o que aconteceu com Jó. Jó não sabe por quê, mas ele só viu como no final aconteceu. A transformação, e tudo ele recebeu em dobro, até filhos. É assim a nossa vida. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, não sei se alguém conhece, e hoje tem 5 Linguagens do Amor de Deus, né, também das crianças. Mas tem uma historinha que conta lá de um filho que estava vendo a mãe bordando. E ele é pequeno, a mãe está sentada numa cadeira e está lá com aquele coisa, e o menino olha de baixo para cima. E vê aquele montoeira de fios coloridos, amarrado, né? E ele fala assim, caramba, que toda vez que ele ia conversar com a mãe falava, espera um pouquinho que eu estou bordando. E aí ele falou, pô mãe, você está fazendo uma coisa tão feia. Mas daí a mãe pega ele no colo, coloca no colo e abre o pano e manda ele olhar agora. Todos aqueles fios negros, dourados, prateados, coloridos, agora tem uma forma, tem uma imagem perfeita. É assim, nós estamos olhando a nossa vida de baixo para cima. Mas Deus está desenhando para você algo maravilhoso. Só que nós só vamos ver lá no final. Mas creia, o final já aconteceu. E Ele disse que já está tudo pronto. Você não precisa se preocupar. Eu já contei isso algumas vezes de futebol, outra vez falando de futebol. O meu marido é santista, né? Paulista é santista. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, ele estava desesperado, estava um frio. Eu cheguei daqui da igreja, num culto de quarta-feira, fui para casa, tal. Ainda era no Rio Mar, e ele estava lá desesperado, sem camisa, suando. E eu com um frio, e ele com ar-condicionado, sem camisa e suando. Porque eu estava a final do campeonato do Santos, eu não sei nem com quem estava jogando. Eu só sei que eu falei com ele, ele nem me viu. Eu fui para o quarto, fui dormir. De manhã, eu acordei mais cedo, ele estava dormindo. Não, desculpa. Eu acordei, ele não estava na cama, não vi ele deitar nem levantar, né? Porque eu sou boa de cama, eu durmo mesmo. Aí, eu levantei, ele está sentado assistindo o jogo, tranquilamente. Eu falei, o que você está assistindo? Ele falou, o videotape. Eu falei, que bom. E eu peguei a minha coisa, eu fui caminhar. E Deus falou assim para mim, você viu o seu marido ontem? O desespero dele, assistindo um jogo que ele não sabia qual era o final? E hoje, a tranquilidade dele assistindo o videotape? Pois é assim que eu quero que você viva. Você já sabe qual é o final. O final é vitória. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedoras em Cristo. Não queira viver sozinha. Você precisa de Cristo. E Cristo, sabe onde Ele está? Na igreja. Olhe para a pessoa do seu lado. É a igreja. É a igreja que está aqui. Coisa linda. É a sabedoria de Deus conosco. É o carinho, é o cuidado. É a solidariedade. Nós temos essa grande expectativa de que Deus está fazendo, mas nós não sabemos o que Ele está fazendo. A esposa de Albert Einstein um dia foi entrevistada e perguntaram para ela, mas você entende a teoria da relatividade? Ela falou, a teoria da relatividade não, mas eu conheço a inteligência do meu marido. Você conhece o poder do Deus que você serve? Esse é o Deus que é teu Pai, é teu Criador, é teu Salvador. Ele vai fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar. Finalizando, o propósito de Deus para as nossas vidas é sermos igualzinho Jesus. É o que fala lá, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou glorificou, para que nós sejamos Jesuses aqui na terra. Jesuses, viver como Ele viveu. Só assim conseguiremos vencer junto com Ele.
Para finalizar, eu quero dizer, minhas queridas, até escrevi para não esquecer, vocês são preciosas, é claro, isso eu não ia esquecer. Mas vocês precisam amar o Evangelho, amar a palavra de Deus. Precisam amar as pessoas ao seu redor. O amor lança fora todo o medo. O amor cobre multidões de pecado. E é isso que eu quero orar nessa manhã. E gostaria que você ficasse de pé. Para que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor. Mesmo, não vou fazer apelo, mas mesmo que você não tenha feito isso oficialmente, fala, eu quero entregar minha vida para que Ele comande. Para que Ele possa dar a cada uma de nós aqui as vestes. Sabe que as vestes são lindas, mas a maior veste que nós temos que ter é a armadura de Deus na nossa vida. Porque nós somos um exército. Um exército não sai para a guerra se não for da armadura de Deus. Pai, eu quero agradecer pelo privilégio de ter podido falar da Tua palavra aqui nessa manhã. E quero pedir, Pai, que o Senhor revista essas mulheres com a sua armadura. É o capacete da salvação, o cinto da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, o evangelho da paz nos pés, o escudo da fé. Tudo isso, Senhor. Essa é a vestimenta mais linda que essas mulheres vão poder ter. Para quê? Para que elas possam guerrear, usar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado na família, no trabalho, na nação. Porque as mulheres preciosas deste lugar são aquelas que vão fazer a diferença onde o Senhor as enviar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Obrigado.